colunista Caio Coppola lançou, no aniversário de 2 anos do chamado Inquérito Fake News ou Inquérito Fim do Mundo, conduzido por Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, uma petição online para que as pessoas se manifestem pedindo a análise do pedido de impeachment contra o ministro pelo Senado. O ministro já foi alvo de diversos pedidos de impeachment, muitos dos quais foram arquivados pelo ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Com a posse do novo presidente do Senado, novos pedidos foram apresentados e encontram-se nas gavetas do novo presidente, Rodrigo Pacheco. Imediatamente após seu lançamento, a petição teve intensa adesão dos cidadãos, batendo a meta de 500 mil assinaturas em poucas horas. O ritmo das assinaturas não diminuiu e a petição alcançou a marca de 1 milhão de assinaturas no seu primeiro dia. Ouça a justificativa da petição. No lamentável ensejo do aniversário de 2 anos do Inquérito 4781, o inconstitucional Inquérito das Fake News, instrumento inquisitorial, autoritário e censor, nós, cidadãos brasileiros que subscrevem este abaixo-assinado cívico, peticionamos ao presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, que exerça sua atribuição constitucional, receba a denúncia e encaminhe para análise o pedido de impeachment em desfavor do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Tal representação se fundamenta em robusta denúncia por crimes de responsabilidade praticados por esse ministro do STF, protocolada pelo senador Jorge Cajuru. Em especial, preocupam-nos as insistentes agressões às garantias da liberdade de expressão e de imprensa, bem como a recente violação à imunidade parlamentar, essenciais para a crítica e a fiscalização dos poderes da República, ainda mais num momento de crise e pandemia. Adicionalmente, requeremos ao senador Rodrigo Pacheco que designe para a composição da Comissão Especial de Análise do pedido de impeachment apenas senadores que não sejam investigados ou réus em ações em trâmite no STF, garantindo maior independência e imparcialidade ao juízo de admissibilidade da denúncia. Também requeremos que quaisquer novos pedidos de impeachment protocolados em desfavor do ministro Alexandre de Moraes em razão dos atos praticados no âmbito do Inquérito 4781 sejam submetidos à mesma apreciação ora peticionada. Os signatários deste abaixo-assinado também reiteram seu apreço e apoio à democracia, ao Estado de Direito e às instituições republicanas, que, longevas e permanentes, não se podem confundir com o caráter e o comportamento daqueles que as ocupam temporariamente. Seguem, em síntese, as razões de fato e de direito que nos levam a instar o Senado Federal à análise imediata da conduta antijurídica desse magistrado, cientes de que o impeachment é o único mecanismo constitucional de controle externo contra abusos de autoridade por parte dos ministros do STF. 1. Da inconstitucionalidade do inquérito relatado pelo ministro Alexandre de Moraes. Há 2 anos, em 14 de março de 2019, o então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, deu início de ofício ao chamado Inquérito das Fake News, Inquérito 4781, via portaria número 69 de 2019, indicando como relator o ministro Alexandre de Moraes. Reputamos esse inquérito como imoral, ilegal e inconstitucional na esteira do alegado pela Procuradoria-Geral da República nas ocasiões em que requereu seu arquivamento e se manifestou contra esse procedimento penal tão atípico. O referido inquérito, tem vícios de origem porque a competência do STF deriva de uma interpretação deturpada do seu regimento interno e porque os investigados indeterminados, em sua maioria, não detêm prerrogativa especial de foro. B. Alija o Ministério Público de suas atribuições constitucionais, violando o sistema acusatório e o devido processo legal. C. Contravém a livre distribuição processual, a impessoalidade dos atos judiciais e a garantia do juiz natural, vez que os trabalhos são conduzidos por ministro direta e arbitrariamente designado. D. Aglutina nos membros de uma mesma instituição as condições de vítima, investigador e juiz, criando verdadeiro tribunal de exceção. 2. Da recusa em acatar o arquivamento do inquérito e da suspeição do ministro Alexandre de Moraes.
É bem ilustrativo este trecho da manifestação da PGR em parecer sobre o mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação Nacional dos Procuradores da República contra a instauração do inquérito das fake news. Aqui, um agravante. Além de investigador e julgador, o ministro relator do inquérito 4781, Alexandre de Moraes, é vítima dos fatos investigados, que seriam ofensivos à honorabilidade e à segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares. Não há como imaginar situação mais comprometedora da imparcialidade e neutralidade dos julgadores, princípios constitucionais que inspiram o sistema acusatório. O que ocorre com o inquérito número 4781, portanto, é inédito. Talvez em razão dessa manifesta suspeição, o ministro Alexandre de Moraes recusou o arquivamento do inquérito promovido pela Procuradoria-Geral da República em 16 de abril de 2019. Ocorre que essa decisão, além de suspeita, fere princípios de direito e os precedentes do próprio tribunal, como destaca a Procuradoria no referido parecer. Tal decisão permite que uma investigação flua sem observância dos critérios constitucionais e legais, pois a PGR já promoveu seu arquivamento por vícios constitucionais. Justamente por entender que cabe apenas à PGR avaliar se um inquérito originário deve ou não ser arquivado, a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a promoção de arquivamento por ela ofertada é irrecusável. 3. Das violações constitucionais e dos crimes de responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo ciente da manifesta inconstitucionalidade do inquérito das fake news e alertado sobre a incorreção dos seus atos pela PGR, o ministro relator Alexandre de Moraes abusou de suas prerrogativas em inúmeras ocasiões, das quais destacamos as duas que reputamos como mais graves. 3A. Censura à imprensa nacional, ao proibir a veiculação de matéria da revista Cruzoé e do site O Antagonista, intitulado O Amigo do Amigo de Meu Pai, uma reportagem sobre alegadas tratativas entre o agora ministro Dias Toffoli e a empreiteira Odebrecht no âmbito dos fatos apurados pela Operação Lava Jato. Em 13 de abril de 2019, motivado por uma mensagem de autorização do ministro Dias Toffoli, então fora do país, o ministro Alexandre de Moraes determinou a retirada imediata do conteúdo jornalístico dos ambientes virtuais, sob pena de multa diária de R$100 mil e a intimação dos responsáveis para depoimento à Polícia Federal. Cumpre destacar que a referida matéria fazia alusão a documentos oficiais das investigações da Operação Lava Jato, incluindo esclarecimentos por escrito do empreiteiro Marcelo Odebrecht. O delator, condenado por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa, afirmou à Polícia Federal. A mensagem refere-se a tratativas que Adriano Maia tinha com a AGU sobre temas envolvendo as hidrelétricas do Rio Madeira. Amigo do amigo de meu pai se refere a José Antônio Dias Toffoli. Nota: o agora ministro do STF, Dias Toffoli, era advogado-geral da União à época dos fatos investigados. Ofende a moralidade republicana saber que um órgão da justiça pode retirar do ar matérias verídicas da imprensa simplesmente porque elas desagradam às autoridades judiciais. Nesse sentido, a PGR foi peremptória e taxativa na defesa das garantias fundamentais violadas por decisões censoras do ministro Alexandre de Moraes. Não se coadunam com o regime democrático e o Estado de Direito as medidas cautelares que foram decretadas no curso do inquérito 4781. Além de não terem sido requeridas pelo Ministério Público, elas afrontam valores caros à democracia, como as liberdades de imprensa e de expressão. A notícia de medidas cautelares de busca e apreensão, de computadores, tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos e de bloqueio de conta em redes sociais. Sobre relativizações à liberdade de expressão, ainda mais incisiva é a opinião da ministra Carmen Lúcia. Quem gosta de mordaça é tirano, quem gosta de censura é ditador, afirmou a magistrada na sessão plenária de 21 de junho de 2018. Em outro contexto, ao defender a publicação de biografias não autorizadas, a ministra foi ainda mais coloquial e direta: cala a boca, já morreu. 3b. Violação da imunidade parlamentar por decretação de prisão ilegal decorrente de publicação de vídeo na internet. Em 16 de fevereiro de 2021,
o ministro Alexandre de Moraes expediu inédito mandado de prisão em flagrante, sem provocação da polícia ou do Ministério Público, contra o deputado federal Daniel Silveira, em razão de falas postadas em suas redes sociais. Seu encarceramento só foi convertido em prisão domiciliar, também ilegal, embora menos gravosa, em 14 de março de 2021, o que não anula ou diminui as transgressões processuais e constitucionais praticadas pelo magistrado. É fato evidente e incontestável que o parlamentar se manifestou de forma injuriosa, difamatória e agressiva. Contudo, a lei é clara quanto à extensa liberdade de expressão garantida aos congressistas, bem como as limitadas hipóteses legais de prisão de representantes eleitos pelo povo. Constituição Federal, artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 2º. Os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Ademais, a Constituição lista expressamente quais são os crimes inafiançáveis em seu artigo 5º, incisos 42, 43 e 44. A julgar pela transcrição do vídeo que motivou a prisão, o deputado detido não cometeu nenhum desses crimes e, que se saiba, não pertence a grupo armado, circunstâncias que afastam definitivamente a possibilidade criativa e antijurídica de um mandado de prisão em flagrante por vídeo. Com efeito, o que se depreende das falas do deputado é uma coleção de grosserias e bravatas proferidas por alguém que não detém qualquer poder real ou institucional, além do seu mandato parlamentar. Se houve crime de opinião ou ameaça, os delitos não foram praticados contra o regime democrático, mas sim contra membros do Poder Judiciário, o que é muito diferente. Portanto, consideramos que a decretação da prisão do deputado federal Daniel Silveira, em 16 de fevereiro de 2021, feriu a imunidade parlamentar assegurada pela Constituição e, nos termos da Lei nº 1079 de 50, constitui crime de responsabilidade praticado pelo ministro relator Alexandre de Moraes, cuja conduta abusiva se enquadra no artigo 6º, item 2 e 3, in verbis. São crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário e dos poderes constitucionais dos Estados, usar de violência ou ameaça contra algum representante da nação para afastá-lo da Câmara a que pertença ou para coagi-lo no modo de exercer o seu mandato, violar as imunidades asseguradas aos membros do Congresso Nacional. É esta, inclusive, a fundamentação legal do pedido de impeachment em desfavor do ministro Alexandre de Moraes, protocolado pelo senador Jorge Cajuru e objeto dessa petição. De forma corajosa, o congressista sustenta que não há a menor dúvida de que o inquérito das fake news é um instrumento de coação, ameaça e violação às imunidades asseguradas aos membros do Congresso Nacional. Quando passaram a ser pressionados, questionados, acusados, os ministros passaram a agredir com a força da toga e o poder da caneta. Não se pode admitir que o Poder Judiciário use do seu poder de império como instrumento de mordaça para impedir críticas públicas. É um desvio de finalidade, um ato de perseguição e vingança com claro intuito de violar a imunidade parlamentar e coagir a não exercer o mandato livremente. 4. Conclusão. Reconhecemos com pesar o endosso unânime e corporativista do plenário do Supremo à prisão arbitrária do parlamentar, bem como a anuência covarde e casuísta da maioria da Câmara Federal. Sobre essas lamentáveis manifestações institucionais, recorremos à lição da saudosa Margaret Thatcher, na esperança de que o senador Rodrigo Pacheco e o Senado Federal não incorram na mesma impropriedade. Ser democrático não é suficiente. Uma maioria não pode tornar o que é errado certo. Para serem considerados verdadeiramente livres, países precisam ter um amor profundo pela liberdade e um respeito duradouro pelo império da lei. Assim, reiterando nosso apreço pelas instituições republicanas, submetemos o presente abaixo-assinado e seus respectivos pleitos, explicitados nos itens 1 e 3 acima, à elevada apreciação do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, na certeza de que ele, na qualidade de representante máximo do Congresso Nacional, não virará as costas às centenas de milhares de brasileiros que subscrevem este instrumento cívico em defesa da Constituição.
Por fim, recordemos as sábias palavras proferidas na sessão plenária do Supremo Tribunal Federal em 21 de junho de 2018. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa, não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. O autor dessa constatação é ninguém menos que o próprio ministro Alexandre de Moraes. O presente documento deverá ser entregue em mãos ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, após reunir mais de 500 mil assinaturas eletrônicas via plataforma especializada na coleta de subscrições digitais. Brasil, 15 de março de 2021, primeiro dia do terceiro ano do inquérito das fake news. Caio Coppola de Arruda Miranda e centenas de milhares de brasileiros. O autor do texto deste abaixo-assinado, Caio Coppola, é bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo e profissional da imprensa como comentarista político.